Eu espero não decepcionar a Capiberibe por causa do horário, mas eu já comecei a cortar aqui minha fala. Bem, eu começo agradecendo o convite, né, a oportunidade de expor algumas ideias aqui no Senado. Eu parabenizo os organizadores do evento, o senador Painho, o senador Capiberibe, e ressalto a importância desse momento, até como alguém já disse aqui, né, comemorar não é apenas festejar, é também lembrar, é também não esquecer. Né, e hoje estamos diante de uma data que não podemos esquecer. E eu não vou fazer aqui uma exposição linear, até meu tempo é curto, mas eu quero levantar algumas questões a partir dos meus diversos lugares. Eu sou uma historiadora, sou uma militante dos direitos humanos e sou também uma vítima do Estado autoritário que se implantou no país. Eu queria, inicialmente, remeter a 2 depoimentos que eu acho que são importantes para a gente fazer algumas reflexões aqui. O primeiro depoimento, que foi exatamente dito, foram palavras por conta das comemorações ocorridas o ano passado, na data dos 50 anos do golpe de 64, no Clube Militar, na cidade do Rio de Janeiro, pelo general reformado Luiz Gonzaga Lessa. Ele, preocupado em esclarecer aos mais jovens a verdade dos fatos, ele disse o seguinte naquele episódio, exatamente há um ano atrás. O movimento de 64 não foi militar, foi um movimento de massas impulsionados pela classe média. O que ocorreu no país não foi uma ditadura, não foi golpe, coisa nenhuma. Havia eleição, era indireta para presidente, mas havia sempre eleição direta para senador, deputado, etc. O movimento revolucionário, tudo isso ele falando, não foi uma quartelada. Ele impediu o comunismo e possibilitou a ampliação da democracia através de uma transição pacífica. O militar prossegue, aspas, a Comissão da Verdade é um erro, é uma farsa. A lei da anistia não foi um acordo, aliás, a lei da anistia foi um acordo entre o governo militar e os políticos da época, para trazer a paz, esquecer o passado e seguir em frente. A Comissão da Verdade acaba com isso tudo. Inclusive, ela não quer apurar os crimes que foram cometidos pelos terroristas, fecha aspas. O outro depoimento que eu quero remeter, que todos vocês devem lembrar bastante, mas eu acho que nunca é demais falar dele, é do coronel Paulo Malhães, na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, que foi publicado no Globo em 16 de março de 2014. Ele, ao assumir a responsabilidade pelo desaparecimento do então deputado Rubens Paiva, preso em sua residência no Rio de Janeiro, em janeiro de 1971, e cujo corpo até hoje não foi encontrado, o torturador Paulo Malhães, de forma didática, explicou porque, no período da ditadura, era melhor desaparecer com os inimigos do que simplesmente matá-los. Diz ele, aspas, o desaparecimento é mais importante do que a morte, porque causa incerteza no inimigo. Quando o companheiro morre, os guerrilheiros lamentam, mas acabam esquecendo. Não é o caso do desaparecimento, que gera uma eterna expectativa nos familiares. Está aqui Yara, presente, aqui é um rei das minhas homenagens. Prossegue ele. Nada fiz além de cumprir meu dever. Se precisasse, faria tudo de novo. Foi tudo racionalizado. Eu tenho 76 anos, mas ainda posso dar instruções aos mais jovens. Fecha aspas, Paulo Malhães. Pergunto, qual o sentimento que essa fala do torturador produz em todos nós? Sobretudo nos familiares, todos os desaparecidos do país. Pergunto, por que é possível Paulo Malhães falar com tamanha naturalidade e audácia sobre os crimes considerados de lesa humanidade e ainda afirmar que, se precisasse, faria tudo de novo? O Estado brasileiro anistiou? Quem o anistiou? Qual a diferença entre perdão e esquecimento? Por que, diferentemente de outros países da América Latina, o Brasil não julgou criminalmente os seus torturadores? É possível sermos um país mais justo e democrático se esquecermos o passado ditatorial? Por que a tortura que existe desde os tempos mais remotos e que não foi uma invenção da ditadura, embora ela tenha sido acirrada ali, continua sendo utilizada até hoje em nosso país, um país onde vigora um regime democrático, ainda com algumas imperfeições? Eu acho que esses casos são reveladores sobre o Brasil de hoje e se tornam um bom prólogo para tecer algumas considerações sobre o golpe de 64. Sabemos que o regime implantado com o golpe de 64, que destituiu Jango,
da presidência da República teve várias facetas e muitas especificidades. Até hoje, vencidos e vencedores disputam a memória sobre o ocorrido. A disputa começa tanto pela data, 31 de março, 1º de abril, ou até mesmo pelo nome. Aquilo foi um golpe, ou foi uma revolução, ou foi uma contra-revolução? Inicialmente, é importante afirmar que o golpe de 64 e, consequentemente, a implantação da ditadura não foi um processo inevitável. Isso eu acho importante ressaltar nesse momento que o Brasil está vivendo, porque ele foi resultado de um jogo político, onde os atores sociais, mesmo com pequena margem de manobra, poderiam ter jogado de outra maneira e, portanto, o placar poderia ter sido outro. É claro que para o historiador o sim não existe, mas, de qualquer maneira, tanto setores vitoriosos tanto os militares quanto os civis, eles não tinham um projeto definido para depois da tomada do poder. Ao sabor da conjuntura, eles foram fazendo uso de muitos casuísmos e o regime ia mudando as suas regras do jogo. Aqui é interessante até a gente lembrar da posição do JK no primeiro momento, né, do próprio Lacerda, que depois é perseguido pelo regime. Mas, enfim, de qualquer maneira, os golpes de 64 foi um divisor de águas na história do país, né, e também foi um divisor de águas na minha história. Eu morava em Recife, né, eu tinha 14 anos, e era um entusiasta tanto do governo Jango quanto do governo Miguel Arraes. Pernambuco era, no pré-64, talvez o estado mais comprometido com as tais reformas de base, que tanto me fascinavam. Miguel Arraes, Francisco Julião, Gregório Bezerra, Paulo Freire, já citado aqui, as ligas camponesas, a reforma agrária, o movimento de cultura popular, a campanha de alfabetização de adultos povoavam a minha imaginação. Nos dias que antecederam o golpe, o clima era visivelmente tenso, mas para mim tudo parecia muito sólido. Por isso, no dia do golpe, meu mundo caiu. Tudo que parecia tão sólido rapidamente se desmanchou no ar. De fato, o golpe pegou muita gente de surpresa. Lembro do corre-corre, dos livros queimados, dos estudantes baleados, do líder comunista Gregório Bezerra, com a corda no pescoço, sendo arrastado pelas ruas do meu bairro, pelo coronel Vilocque Viana, um dos comandantes da 7ª Região Militar, em um jipe do Exército Brasileiro, recebendo dos militares um tratamento que nem cachorro merece. Como disse recentemente a mãe, o ano passado, da Cláudia, que foi morta, né, no Rio de Janeiro, e arrastada num carro pela polícia militar. Todo mundo deve ter visto as cenas na televisão. E a filha vai à televisão e disse uma frase que me tocou muito: minha mãe recebeu um tratamento dos militares que nem cachorro merece. Aquela exposição pública do Gregório parecia querer demonstrar não só que eles, os militares, tinham vencido a guerra, mas também que o tratamento dos inimigos no pós-guerra ia ser pesado. Logo depois do golpe, muitas eram as notícias sobre as torturas e os desaparecimentos de inúmeros trabalhadores rurais da zona da Mata de Pernambuco. Inimigos mortais do regime, em função da projeção política que haviam conquistado no regime Jango, que tinha como das suas bandeiras principais a reforma agrária. Sobre esses trabalhadores, a despeito do trabalho da Comissão da Verdade, até hoje pouco se sabe. Em 64, muitos não tinham nem documento. Aliás, eu acho que todos. Eram atores importantes do processo, mas eram pré-cidadãos. Ao longo do período ditatorial, a despeito da diversidade, da modalidade e até mesmo da visibilidade ter sido variada, a tortura, a morte e o desaparecimento foram práticas adotadas pelo regime como uma política de Estado. Foi exatamente em meados da década de 70 que a luta pela anistia, apesar de pautada desde os primeiros momentos de implantação do regime, ganhou mais densidade. Em 1975, foi criado por Terezinha Zerbini e outras pessoas, hoje aqui homenageada a Terezinha Zerbini, o Movimento Feminino pela Anistia. Pouco tempo depois, em 78, foi criado o CBA, o Comitê Brasileiro pela Anistia, que teve também como presidente a mãe do Cid Benjamin, uma pessoa que eu rendo minhas homenagens, né, que teve um papel fundamental naquele movimento. No dia 28 de agosto, no turno do general João Figueiredo, né, depois de aprovado do Congresso, foi sancionada uma lei de anistia. Como forma de pressão para conquistar uma anistia ampla, geral e restrita, os presos políticos, entre eles Junei, fizeram uma greve de fome que durou 32 dias, né, e sensibilizou muitos setores da sociedade. Mas o projeto aprovado não foi o nosso projeto, não foi o projeto do CBA, não foi o projeto dos presos, não foi o projeto dos familiares, não foi o projeto do MDB. A anistia, ou seja, essa anistia não foi
resultado de um pacto político. Isso é que é fundamental se dizer, embora isso seja propalado com prosas e versos, né? A anistia era concedida a todos os brasileiros, com exceção daqueles que tivessem cometido os chamados, aspas, crimes de sangue. Segundo algumas leituras, a lei garantiu perdão aos dois lados, sejam os que combateram o regime militar, desde que não houvesse cometido os crimes de sangue, sejam os que eram agentes da ditadura e que haviam praticado crimes de sangue, crimes hediondos como torturas e assassinatos. Ou seja, aquela anistia era totalmente incoerente. Essa leitura foi possível porque a lei de anistia concedia aos crimes políticos e os chamados crimes conexos, aspas, né, que eram considerados crimes conexos aos crimes políticos. Mas a tortura não é e nunca foi, em nenhum lugar do mundo, um crime político. Nem é um crime conexo ao crime político. Ele é um crime de lesa humanidade. Entretanto, como a ditadura não reconhecia a tortura, a lei, obviamente, nada dizia sobre a tortura, e os agentes do Estado ficaram assim anistiados em função dos tais crimes conexos. Ao contrário de outros países, da América Latina, inclusive, no Brasil, essa anistia não foi concedida em regimes posteriores à queda do regime militar, mas ela foi outorgada pelo regime. Insisto, ela não foi negociada, ela não foi um pacto. O nosso projeto foi derrotado, né? Paradoxalmente, hoje o Brasil, ao mesmo tempo que é signatário de inúmeras convenções internacionais que considera a tortura crime imprescritível, ele é réu em ação movida pelo Centro de Justiça de Direito Internacional, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, acusada de proteger os responsáveis pela tortura, assassinato e desaparecimento de presos políticos durante o regime militar. Lembro ainda que na nossa Constituição, a Constituição de 88, a prática de tortura é considerada um crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Em setembro de 2010, pouco antes da criação da Comissão da Verdade, a Ordem dos Advogados do Brasil apresentou uma ação de contestação da lei da anistia junto ao Supremo Tribunal Federal. Embora reconhecendo a importância de se conhecer o passado e que o direito à verdade e à memória não deveriam ser questionadas, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por 7-2, lamentavelmente, julgou a ação improcedente, alegando que a lei de anistia havia sido o resultado de um pacto, e o que possibilitou a redemocratização do país, e que não se deveria legislar de forma retroativa. Pergunto de novo, que pacto foi esse? Acho importante mencionar aqui rapidamente pelo menos uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, em 2010, onde 50% da população de 11 capitais concordavam plenamente com o uso da tortura para obter provas dos acusados. E, para finalizar, recentemente, a Anistia Internacional realizou uma pesquisa em 21 países. A pergunta era saber se, caso a pessoa fosse presa, ela teria medo de ser torturada. O Brasil, lamentavelmente, apareceu em primeiro lugar. Eu acho isso impressionante, gente. Na Argentina, as pessoas não têm medo, se forem presas, de serem torturadas. Um país que foi mais violento do que o nosso. No Uruguai, também as pessoas, se forem presas, não têm medo de ser torturadas. E, enfim, outros países do mundo, né, essa pesquisa foi uma pesquisa feita, vocês podem ter acesso pela Anistia Internacional, eu acho impressionante. E no Brasil, quer dizer, o paradoxo é esse, as pessoas concordam com a tortura, ao mesmo tempo morrem de medo, porque sabem que se forem presas, elas podem ser torturadas. E o Brasil tirou o primeiro lugar nesse quesito, né? Eu acho que esses dados são impressionantes e são preocupantes, mas eu acho que a gente está vivendo um momento muito importante que eu espero que o parlamento, os senadores, nós, né, conseguimos tirar um proveito dessa situação. Né? Acho que temos um momento propício, com muita dificuldade, temos um embate muito grande. Eu acho que a gente vive exatamente um momento, né, de disputa de uma memória do passado, disputa de uma situação presente, né? Eu acho que a Comissão da Verdade, com todos os seus problemas, etc., teve um papel fundamental, inclusive de responsabilizar as Forças Armadas, né, e considerar a tortura que foi realizada no período ditatorial como uma política de Estado, né, feita pelo Estado brasileiro. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Eu faço um apelo aqui aos senadores, né, que não deixem essa história morrer, porque ela não pode morrer, essa luta tem que continuar. Muito obrigada.